Olá pessoal, tudo bem com todos? Vamos dar prosseguimento à nossa aula, né, de cirúrgica 2 e dando prosseguimento a ela, o último assunto que eu falei para vocês foi sobre fios de sutura, né? Quem lembra, quem assistiu os vídeos, quem assistiu às aulas, os fios de suturas absorvíveis, e hoje a gente vai falar dos não absorvíveis. Só para fazer uma breve com vocês, nós vimos que os fios de suturas absorvíveis, eles são classificados em simples e não simples. Os fios de sutura simples são aqueles que não têm sal de cromo, não é impregnado sal de cromo neles. E os fios de sutura não simples são aqueles que são impregnados sal de cromo neles, que os tornam mais resistente, né, na cirurgia, durante o período que o paciente vai ficar hospitalizado e até mesmo depois que ele tiver alta da cirurgia, tiver alta do procedimento invasivo, aquele fio vai dar uma sustentação naquele órgão que foi costurado, porque se é fio absorvível, não tem como retirar. O próprio organismo vai ser responsável para desintegrá-lo e assim por diante. E falar dos fios não absorvíveis, são fios que suturam órgãos externos. É lógico. Se eu falo órgãos externos, eu estou falando da pele. A literatura mesmo fala, o autor fala para nós que o órgão maior do nosso organismo é a pele. A pele é o maior órgão que nós temos no nosso organismo, é a pele, né? Parece engraçado, mas não é. A pele é o maior órgão que tem. Então, qualquer ponto que for retirado do paciente, que seja na nossa pele, né, que está introduzida na nossa musculatura, é chamado de fio não absorvível. Ele pode ser de origem animal, né, do bicho da seda, ele pode ser de algodão, de linho e, como eu falei para vocês, o fio de sutura ele pode ser monofilamento ou multifilamento. Isso varia conforme a necessidade do médico, da cirurgia, se é uma cirurgia grande, se é uma cirurgia pequena, se é uma cirurgia de médio porte. Como é que esses pontos vão, né, não vão correr o risco de romper depois da cirurgia. Quando o ponto rompe depois da cirurgia, nós vimos isso lá em cirúrgica 1. Quando o ponto rompe depois da cirurgia, nós chamamos de cicatrização por terceira intenção. É quando tem deiscência. A deiscência é o rompimento dos pontos. E a evisceração é o que? A manifestação das vísceras. É a manifestação dos órgãos que vão aí contaminar, vai levar a um quadro séptico, que vai levar a um quadro de falência múltipla, se assim não for tomar as devidas providências o mais rápido possível. Então, gente, a seda, né, derivado de filamentos de seda, né, a gente sabe que os fios, eles têm a sua cor, têm a sua apresentação, ele pode vir montado ou não montado, eu já expliquei isso na aula passada. O fio de sutura montado é quando ele tem a agulha com o fio de sutura, né, isso já vem para nós, já do fabricante. E quando ele não é montado, a agulha ela é côncava, né, ela é meia lua, ela é reesterilizada dentro das redes hospitalares e aí vão ser utilizadas nas demais cirurgias. Uma área que a gente tem muito que ver, que assim você percebe, você vê, você visualiza, é na área da odontologia. As agulhas que são também côncavas, né? Todas as agulhas de sutura são côncavas, né? No uso da medicina veterinária, na odontologia, né? E na medicina humana. Então a agulha côncava, né? Aquela meia-lua, é para dar contorno mesmo, para fazer os contornos, as curvas, para suturar aquilo que precisa. E muitas das vezes o próprio odontólogo, o próprio dentista, ele usa as agulhas reesterilizáveis, né? Ou seja, usou no paciente, lava, coloca na ação de submersão, coloca na ação de concentração, coloca na ação umectante, foi aquilo que eu passei para vocês no início da matéria, e depois coloca na solução de hipoclorito para fazer o processo de desinfecção, né,
desinfestação e depois coloca no processo de esterilização. O fio não absorvível também, ele é feito de algodão, né? Ele pode ser montado ou não montado, como eu falei. O linho, né, é um fio também inabsorvível, de origem vegetal, é extraído das fibras do caule do linho, né? Quem vai tirar esses fios de suturas? Somos nós. Nós, profissionais de enfermagem, vocês, os futuros profissionais de enfermagem, é que vão retirar os fios de sutura, né, que está presente aí no paciente, seja na atenção básica, na policlínica, seja na UBS, seja numa UPA, seja no ambulatório, né, ou até mesmo a domicílio, quando a pessoa está acamada, não tem condições de andar e tudo mais. Nós temos o metálico, né, gente? O metálico, apesar dele ser um fio interno, ele é um fio não absorvível. Principalmente cirurgias cardíacas, cirurgias da ortopedia, que tem que suturar ossos, que tem que costurar ossos, né? A gente viu lá no início da matéria de cirúrgica 1, quem lembra do que eu falei de trepanação óssea, é a mesma coisa que abertura óssea. Então, se aquele osso foi aberto para fazer uma investigação, foi aberto para retirar algum processo inflamatório, foi aberto para fazer alguma biópsia, ele tem que ser suturado, ele tem que ser costurado, né? Tem que fazer a síntese dele. De que forma que vai ser feita essa síntese? Com fio metálico, né? Então, é um fio que vai ficar no paciente. Agora, quando esse fio ele se manifesta e há uma necessidade de procurar o hospital, procurar o médico, porque ele se manifestou, a gente chama de exteriorização de fio de sutura. A exteriorização de fio de sutura nada mais é do que a manifestação do fio de sutura não absorvível no organismo da pessoa. Significa que está tendo rejeição. Significa que o organismo está rejeitando aquele fio de sutura, tá? Temos o Nylene, Mercelene, Etibond e Prolene, né? Isso são marcas, gente, de fios de sutura, né? Às vezes você vai encontrar lá no seu plantão, lá no seu centro cirúrgico onde você está trabalhando, o Prolene, o Mercelene, o Catigutte simples, o Catigutte não simples. É o que o hospital tem, né? Então, assim, na verdade, aqui tem alguns dos fios de sutura que nós vamos encontrar nos hospitais que vão trabalhar com cirurgias, com pontos, né? Pacientes que chegam com traumas, com feridas abertas, com feridas contusas, com feridas lacerantes, com feridas dilacerantes, e aí vão servir para fazer, no caso aí, o que nós chamamos de sutura. Então, essa parte de fio de sutura a gente fecha, a gente encerra, tanto fios absorvíveis quanto fios não absorvíveis, né? Monofilamento, multifilamento, o que é um fio Catigutte simples, o que é um fio Fitagutte simples, o que é um fio de sutura Catigutte ou Fitagutte não simples, sal de cromo, levemente cromado, moderadamente cromado, fortemente cromado. Então a gente viu bastante coisa sobre os fios de sutura, e esses fios de sutura eles têm que ser usados, eles são usados tanto na prática da cirurgia veterinária, tanto na prática da cirurgia humana, né, da medicina humana, quanto na prática da odontologia, né? Então, espero que vocês tenham entendido o que eu falei sobre fios de sutura. Também falar quando ele é monofilamento, quando ele é multifilamento e assim por diante. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação aos fios de sutura, a gente está à disposição, né, para vocês mandarem perguntas para a gente, para fazer uma aula tirar dúvidas, né, e assim por diante. O que não pode é vocês ficar com dúvida na matéria. E aí a gente vai dar prosseguimento na nossa aula, ok? Então, pessoal, o próximo assunto que a gente vai ver com vocês está lá na literatura, na página 14, rotinas no centro cirúrgico.
A gente sabe que o setor do centro cirúrgico é um setor um pouco diferenciado dos outros setores que a gente tem dentro do pronto-socorro, dentro da maternidade, dentro do puerpério, dentro da enfermagem clínica. Eu tenho no centro cirúrgico já um trabalho pré-estabelecido, diferente do pronto-socorro, que é um setor que é uma caixinha de surpresa. O centro cirúrgico também pode ser uma caixinha de surpresa, mas só que o centro cirúrgico ele trabalha com algo que eu chamo de eletivo, que é algo que é agendado. Então, o profissional que trabalha dentro do centro cirúrgico tem como rotina o mapa cirúrgico. Esse mapa cirúrgico ele vai nos dar uma noção, eles vai nos dar um norte de que quais as cirurgias que são e que serão realizadas naquele dia. Hoje, por exemplo, 10 cesarianas de manhã, 5 à tarde, 5 à noite, né? Quantas esterectomias serão feitas, quantas septoplastias, quantas queiloplastia, quantas próteses de silicone, rinoplastia, blefaroplastia, então drenagem de tórax, né? Isso são cirurgias eletivas. Agora, quando é cirurgias de urgência e emergência, é uma caixinha de surpresa. O setor também não sabe, igual fala. As cirurgias devem ser marcadas mediante a entrega dos avisos pelas clínicas. Então, é rotina no centro cirúrgico, assim como todos os setores, ter um mapa cirúrgico para saber quais são as cirurgias que serão realizadas naquele dia. Né? No bloco A, no bloco B, no bloco C, no bloco D, quantos blocos tiver dentro do centro cirúrgico, que é uma área restrita, que a gente viu também na aula, na matéria da disciplina passada, né? Uma área restrita, semi-restrita e não restrita. Então, estes avisos deverão ser preenchidos em todos os itens, né? Nome da cirurgia, data, nome do médico, tipo de anestesia, o nome do paciente, o convênio, o prontuário, né? E assim por diante. Então, cada hospital trabalha com um mapa diferente. Cada hospital trabalha com uma rotina diferente do seu mapa cirúrgico. E aí a gente sabe que alguns setores são importantes que devem ter esse mapa cirúrgico. Né? Banco de sangue, a UTI, né? O próprio pronto-socorro, né? Mesmo sabendo que ele já deu entrada por ali, mas é bom que ele tenha o sentido, né? De algo como informação, né? Daquele paciente. Então, na recepção, sem que as pessoas da área externa tenham acesso a esse mapa cirúrgico. Porque esse mapa cirúrgico é um material que eu chamo de documento administrativo de enfermagem, que é um documento informativo que fala de todas as cirurgias que serão realizadas naquela data X. Na data de hoje, dia 27, todas as cirurgias são realizadas. Então, na verdade, é um local restrito que esse mapa deve ficar, para que poucas pessoas, principalmente somente os profissionais de enfermagem, profissionais médicos, né, outros profissionais da área da saúde, tenham acesso a esse mapa. E aí nós vamos falar um pouquinho do preparo da pele do paciente. O paciente, quando ele chega no hospital, para fazer uma cirurgia, quando é cirurgia eletiva, ele tem que fazer uma tricotomia, ele tem que tomar um banho, igual fala. O objetivo do preparo pré-operatório da pele, reduzir a população bacteriana sem lesar a pele. Então, ou seja, vai fazer cirurgia num local que tem pelo? Vai fazer cirurgia num local que tenha, no caso aí, numa área pilosa? Então tem que fazer tricotomia. Essa tricotomia, essa raspagem dos pelos, ela é feita sem lesar o paciente. O paciente não pode sofrer corte, abrasão, trauma. Gente, porque é porta de entrada de infecção. Né? Então, se isso acontecer pelas nossas mãos, a gente tem que relatar, não pode ser omisso. O médico vai perguntar na hora no bloco cirúrgico que corte é esse nessa área, né, que vai sofrer o outro corte, que é o corte da cirurgia, que já é uma porta de entrada de infecção também, mesmo
fazendo a cirurgia, que é algo necessário, mesmo fazendo cirurgia, que é algo importante na vida daquela pessoa, a partir do momento que o médico abre alguém, é porta de entrada. É porta de entrada de infecção. Principalmente se não for um centro cirúrgico descontaminado, se não for um centro cirúrgico que atenda às necessidades da vigilância sanitária. Então, antes da cirurgia, o paciente deve tomar um banho morno, com cloroxidina de preferência, dentro do hospital, que é um germicida, um bactericida, né? Tirar os adornos, tirar aí os pertences dele, né? Entregar para o responsável, né? Os adereços, e aí esperar o maqueiro, o técnico, o enfermeiro, quem for buscá-lo de maca, né, com roupão aberto atrás, com uma touca na cabeça, né, com a maca já com lençol coberto e direto para o centro cirúrgico. É preferível que a pele do local da cirurgia e áreas próximas não sejam depiladas com lâminas. Às vezes algumas pessoas, por vergonha, por medo, por insegurança, preferem fazer a tricotomia em casa, né, quando é cirurgia eletiva. Gente, quando é cirurgia de urgência, quando é cirurgia de emergência, a gente sabe que essa retirada dos pelos é feita pela enfermagem dentro do bloco cirúrgico. Quando é cirurgia eletiva, que é algo que é agendado, eu particularmente posso fazer a minha tricotomia em casa, naquela área que vai sofrer o corte, mas que seja feita de uma forma sem que haja corte, como eu estou falando para vocês agora, sem que haja necessidade de fazer curativos, ou até mesmo, dependendo do grau do corte, sofrer um ponto. Então, além disso, quanto mais longo o intervalo entre depilar e a cirurgia, mais elevado será o índice de infecção na ferida cirúrgica. Então, não é fazer a cirurgia semana que vem e fazer a tricotomia hoje. O correto é fazer hoje e operar amanhã, ou fazer hoje de manhã e operar hoje à noite. Porque vai nascer pelos. O pelo é corpo, podemos dizer que é um corpo estranho, que vai entrar como porta de entrada de sujeira para dentro do organismo do homem. O preparo da pele é orientado pelo cirurgião e as rotinas variam. Então, como eu falei, tem medo, tem vergonha, tem insegurança do preparo da pele, quer fazer em casa, mesmo é uma questão até que a gente tem que falar, a enfermagem tem que falar com autoridade, sem exercer, né, aquele vício de ser mandão ou não dentro do próprio setor de trabalho. Os dedos das mãos não são iguais, né? A gente não pode generalizar, mas os profissionais de enfermagem, eles têm que orientar, mesmo fazendo todo o preparo em casa, banho, tricotomia, toda aquela higienização completa que tem que ser feita sem nenhum problema, sem nenhum corte. Esse paciente, ele deve tomar um outro banho quando ele chegar no hospital. Esse paciente, ele deve tomar um outro banho quando chegar no hospital. Então, esse banho, ele tem que aceitar, né? Então, é como medidas administrativas do hospital. Tomar esse banho, né? Tomar esse banho. A enfermagem, o técnico, o enfermeiro vai orientar com relação a este banho, né? De que forma vai ser tomado esse banho, e com o produto, que é um produto que vai matar as bactérias, que vai matar os germes, né? Germicida, bactericida, virecida, esporicida, né? É um produto que vai trabalhar na limpeza da pele, que vai trabalhar no preparo daquela pele e assim por diante, tá? As lâminas precisam ser amplamente limpas após o uso. Limpas, nem precisa ser limpas, desprezadas imediatamente, né? Principalmente no grupo E, que é o grupo do pérfuro cortante. Já vai ser desprezada direto do grupo E, evitar risco de acidentes, acidentes ocupacionais, acidentes de trabalho, né? E assim por diante. Outra abordagem é o uso do creme depilatório. Isso aí, quando eu já falei para vocês, quando é feito dentro de casa, quando
há um preparo da pele para fazer a cirurgia. Eu não quero que ninguém faça tricotomia em mim lá no hospital. A cirurgia é agendada, a cirurgia é eletiva. Eu vou comprar um creme depilatório, vou fazer a retirada de todos os pelos. Só que, chegando lá no hospital, a enfermagem vai observar, o médico vai observar se há necessidade de continuar retirando mais pelos daquela pessoa. Porque às vezes ela tirou uma quantidade que não é o suficiente. Tem que tirar mais, né? Então, a gente sabe que a enfermagem para nós não tem sexo, não tem preconceito, né? E a enfermagem para nós, a gente tem que ter essa questão em mente. Eu não posso ser preconceituoso na minha profissão. Na minha profissão não tem sexo, eu posso cuidar tanto de homens quanto de mulheres, e assim sucessivamente, né? O que vier a gente está cuidando com maior ética, com maior profissionalismo, com a maior competência possível, sem trazer algum dano para essa pessoa, lógico. Então, gente, preparo da pele, né? Tricotomia bem feita, banho de aspersão, cloroxidina, fazer toda a limpeza daquela pele, tricotomia, e aí sim essa pele vai estar preparada para... E agora falarmos do pré-operatório imediato, né, gente? O pré-operatório imediato é um assunto que eu acredito que vocês já tenham conhecimento, assim tanto na prática como na teoria. Pré-operatório imediato não é nada de imediato, não é nada de urgência, não é nada de emergência, igual às vezes tem alunos que colocam na prova que pré-operatório imediato é a urgência da cirurgia. Não é isso. Muitas das vezes o que falta para o aluno tirar nota boa na prova é interpretação. É interpretar aquilo que o professor está pedindo na prova. E isso muitas das vezes afunda o aluno, porque ele não interpreta, ele lê de qualquer forma e responde pronto. Então, pré-operatório imediato. A própria palavra diz pré-operatório, preparar o paciente para a cirurgia. Então, se eu estou preparando o meu paciente para a cirurgia, significa que é uma cirurgia eletiva, é uma cirurgia agendada, né? Então, por exemplo, tricotomia, lavagem intestinal, retirada de todos os adornos, de todos os adereços, brincos, pulseiras, relógios, anéis, piercings, tudo aquilo que é corpo estranho, tudo aquilo que é fonte de contaminação, a gente vai tirar do nosso paciente. Próteses dentária, se ele tem, né, na verdade, dentadura, que é a prótese, tem que ser retirada, tem que entregar para o representante, tem que entregar para a pessoa que é o responsável dele. Então ele vai para o centro cirúrgico do jeito que ele veio ao mundo. Ninguém vai para o centro cirúrgico com roupa, ninguém vai para o centro cirúrgico de batom, de esmalte, de brinco, de pulseira, de anel. Não existe isso, porque são produtos que nós chamamos de corpo estranho e que são materiais extremamente contaminados. Por isso nós chamamos pré-operatório imediato. É a enfermagem, é o profissional enfermagem, profissional enfermeiro, técnico, auxiliar, estagiário, preparar o paciente para aquela cirurgia. O que a literatura fala? O paciente é vestido com o roupão aberto atrás. Caso o paciente tenha cabelos longos, deverá ser preso esses cabelos. Os grampos, né, deverão ser removidos, fazer um coque, amarrar esse cabelo, colocar uma touca. A boca deve ser inspecionada, né? Qualquer tipo de situação, até próteses dentárias, dentaduras, deve ser retirada. Não, né, são permitidas joias, qualquer outro tipo de adereço dentro da cirurgia, durante a cirurgia e o período do paciente, exceto, como eu já passei isso para vocês em outras aulas, já comentei, exceto quando é uma emergência, um acidente, quando é um afogamento, quando é um politrauma, um acidente no trabalho da pessoa, e ela precisa ir com aquela roupa mesmo para o centro cirúrgico. Com anel, com a pulseira, com o relógio, do jeito que ela chegou no pronto-socorro, ela vai para o centro cirúrgico. Chegando lá no centro cirúrgico, aí sim que o técnico, que é o circulante de sala, vai retirar os anéis, vai retirar o relógio, a pulseira, o cordão, os adornos, vai passar para a mão do enfermeiro responsável.
o enfermeiro vai passar isso para o assistente social, até que os familiares chegam e passam isso para os familiares. Carteira com documento, cartão de crédito, tudo aquilo que foi envolvendo a vida pessoal do paciente, que pertences dele, que ele entrou em caráter de emergência e de urgência, que não pode esperar tirar esses adereços no pronto-socorro, e sim serão retirados dentro do centro cirúrgico, aí sim isso vai acontecer. Quando o trato gastrointestinal constitui local da cirurgia, poderá ser prescrito e administrado um flitionema, né? Paciente tem obstipação intestinal, o paciente é constipado, tem 3, 5 dias que o paciente não vai ao banheiro, ele tem que relatar, porque a enfermagem não tem bola de cristal. Nós não vamos adivinhar que ele é constipado, que tem 6, 7 dias que não vai ao banheiro. Por quê, João? Porque durante a cirurgia ele pode evacuar e pode contaminar todo o material cirúrgico, né? Quem tem, por exemplo, doenças autoimunodegenerativas, Alzheimer, quem tem Parkinson e outros tipos de doenças, às vezes não consegue segurar a diurese, não faz a diurese antes de entrar na mesa cirúrgica, então tem que passar um Jontex, né, dispositivo urinário, a gente já mostrou aqui na aula, tem que colocar uma sonda vesical de demora nesse paciente ou nessa paciente, para evitar que a urina, ela automaticamente contamine, né? Ela contamine o paciente, contamine, né, o campo cirúrgico, contamine os materiais cirúrgicos. Todos os pacientes, exceto aqueles com problemas urológicos, devem urinar imediatamente antes de ir para o centro cirúrgico. Foi o que eu acabei de falar. Será que todos têm essa condição de ir ao banheiro para urinar e depois ir para a maca, para o centro cirúrgico? Claro que não. Eu tenho pacientes de todos os tipos. Então, ou sonda ou Jontex, né? Fralda, nem pensar. A cateterização não deve ser efetuada, exceto nos casos de emergência ou quando deseja assegurar o esvaziamento da bexiga, porque eu não sei que horas que esse paciente vai urinar. Se eu não sei que horas que ele vai urinar, ele está operando, ele pode urinar a qualquer momento. Então, passe a sonda nesse paciente. Então, pré-operatório imediato, resumidamente, mais uma vez falando, é o preparo do meu paciente para aquela cirurgia, ok? E falar de medicação pré-anestésica, que é na página 15, né? É uma forma da gente passar para o paciente uma medicação que jamais vai substituir a medicação anestésica. Então, para que nós possamos entender melhor, medicação pré-anestésica, ela serve para aqueles pacientes que são nervosos, ansiosos, inseguros, pacientes preocupados com a cirurgia, paciente com medo, paciente com quadro bipolar também é importante falar sobre isso. Paciente com quadro de labilidade. O que é um paciente com quadro de labilidade? É um paciente com um humor alterado, né? Então, assim, a medicação pré-anestésica, ela trabalha também com as fobias, né? Com os medos que o paciente possa vir a ter. Então, todo mundo vai precisar tomar medicação pré-anestésica? Não. Essa medicação pré-anestésica, gente, ela é administrada pela enfermagem, sob prescrição médica, no leito do paciente, horas antes da cirurgia. Então, pode ser feito um midazolam, um alprazolam, um lexotan, né, um dormonidezinho meio, né, de 0,5 ou de 1, depende da prescrição do anestesista. Porque quem vai dar a prescrição da medicação pré-anestésica para aquele que tem ansiedade, para aquele que tem algum transtorno mental, para aquele que é depressivo, alguma coisa nesse sentido, quem que é? É o próprio anestesista. É ele que vai fazer todo esse cuidado com o paciente. Então, o que nos fala a medicação pré-anestésica?
Os medicamentos pré-anestésicos devem ser administrados 45 a 75 minutos antes do início da anestesia. É muito importante que a enfermagem administre essa medicação precisamente no tempo prescrito. De outra forma, seu efeito será reduzir ou ainda não iniciado. Após a administração da medicação, o paciente deve ser mantido no leito porque começará a sentir tonto, sonolento, gabaérgico, letárgico, prostrado, principalmente se a medicação pré-anestésica ela foi dada no quarto, né? Não é anestesista, não é anestesia que ele está recebendo, né? A anestesia vai receber lá no bloco cirúrgico. Ele está recebendo uma medicação pré-anestésica para relaxar essa pessoa, para ela ir para o centro cirúrgico. Crianças de colo não vão sair do colo da mãe para ir para o bloco. Jamais, jamais elas sairão. Principalmente quando vê todo mundo de touca, de gorro, né, com aquele pijama verde. Ninguém vai sair do colo da mãe. Tem que dar alguma coisa para essa criança cochilar, para essa criança dormir. É a anestesia? Não. Ali não é a anestesia que ela está recebendo. Ela está recebendo o que eu chamo de medicação pré-anestésica. Ok, pessoal? Virando, né, a apostila de vocês, com frequência cirurgias são adiadas e seus horários são alterados e torna-se difícil determinar o horário para a administração de uma droga. Foi feita a medicação, a cirurgia é amanhã às 7 horas da manhã. Foi feito hoje, né, às 22 horas, o diazepam, por exemplo. Foi feito. Então, se a cirurgia for amanhã atrasar 10 horas, for no caso 10 horas da manhã, ou for 9 horas da manhã, ou for chamar o paciente lá para o meio-dia, caberá ao anestesista ou não administrar uma segunda dose da medicação pré-anestésica nesse paciente. Caso o enfermeiro administre a medicação antes de atender os outros detalhes, o preparo do paciente, esse receberá um benefício parcial da medicação pré-operatória. Isso sobre prescrição do anestesista, porque atrasou a cirurgia, atrasou o médico, atrasou a instrumentadora, o bloco que ele ia operar está ocupado, tem gente que está operando ainda naquele bloco que ele ia operar às 7 da manhã, então isso tudo pode trazer ainda intercorrência com esse paciente, né? Pode trazer intercorrência com esse paciente. Então, no caso, ele poderá receber uma segunda dose da medicação pré-anestésica para relaxar, para tranquilizar, para chegar o momento certo dele ir para o centro cirúrgico e receber a anestesia e fazer a cirurgia e assim sucessivamente. Então, pode receber a segunda dose da medicação pré-anestésica. Continuando ainda, gente, falar sobre a nossa matéria de cirúrgica 2, os registros, né? Medicação pré-anestésica, já falei sobre elas, pré-operatório imediato, os fios não absorvíveis, os fios absorvíveis, rotina do centro cirúrgico, e agora a gente vai falar dos registros. Basicamente, registro é o número que cada um tem quando dá entrada no hospital. É isso, né? Você deu entrada no hospital, você vai gerar um registro, né? Aquele registro vai te acompanhar até o dia da sua alta. O dia que você internar de novo, o dia que o seu paciente internar de novo, ele vai ter um outro registro. Ele vai ter um outro número, uma sequência, né? E assim por diante. Na página 16, transporte ao centro cirúrgico. É uma situação muito delicada que eu gosto de falar e que a gente tem que prestar muita atenção e muito cuidado quando a gente encaminha o paciente para o centro cirúrgico. Ali é uma pessoa que tem família, que tem irmãos, que é um pai, que é uma mãe. Eu não tenho que ficar parando nos corredores dos hospitais para ficar conversando com ninguém. Eu não tenho que ficar de papinho com os meus colegas de enfermagem enquanto o paciente fica ali exposto pelos corredores dos hospitais. Então, gente, transportar o paciente para o centro cirúrgico, se o hospital que eu trabalho não tem maqueiro, porque acontece você trabalhar num hospital que não tem maqueiro. Se eu trabalho num hospital que não tenha maqueiro,
Quem que é o maqueiro do hospital? É eu, enfermeiro, é eu, técnico, é eu, auxiliar de enfermagem. Somos nós que somos os maqueiros daquele paciente. Então, o paciente ele é transferido para a mesa operatória com muito cuidado também, com muita cautela. Receber o paciente com bom dia, com boa noite, né? Receber o paciente com boa tarde. Não cai a boca de ninguém, o dente não cai se a gente dá um bom dia para o paciente. Como eu já falei a respeito da medicação pré-anestésica, o paciente ele tá com medo, né? O paciente ele fica com medo automaticamente. Então isso daí é uma situação muito delicada que a gente é uma situação muito delicada que a gente tem que colocar em ordem, porque na verdade a gente sabe que o paciente ele é único. Eu estou acostumado todos os dias lidar com aquilo ali, né? Igual fala, a maca deve ser o mais confortável possível, com o número de lençóis suficiente para assegurar a proteção, não é só contra a corrente de ar, é preservar a identidade desse paciente, é preservar a condição desse paciente, né? Para que nada de errado aconteça com ele. A identidade, a privacidade, né? Tem pacientes que fazem cirurgias eletivas, para fazem finais de semana a cirurgia, por quê? Para evitar o acúmulo de pessoas de dentro do hospital. Quanto mais pessoas dentro do hospital, menos ela quer. Ah, a vizinha tá ali, alguém tá perto, fulano, ela não quer que ninguém saiba, ela não quer que ninguém saiba que ela vai operar. Então tem pessoas que preferem, quando a cirurgia é agendada, fazer uma cirurgia dia de final de semana. Idealmente o paciente deverá ser trazido diretamente para a sala pré-operatória ou de indução, né? Se eu não tiver uma sala pré-operatória ou se eu não tiver uma sala de indução dentro do bloco cirúrgico, né? Às vezes não tem esse paciente encaminhado direto para a sala do centro cirúrgico. Ele é encaminhado direto para o bloco cirúrgico. Como eu falei para vocês, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não vai cair a boca de ninguém. A gente fala de humanização, né? A gente tem que falar de humanização. Então, às vezes, eu sempre falo que tem funcionários do hospital que ele precisa se humanizar para depois ele vir falar de humanização com a gente. Tem profissionais do hospital que não sabem nem o que é humanização. Tem profissionais do hospital que não sabem nem o que é humanizar alguém. Ele primeiro precisa ser lapidado, ele primeiro precisa ser humanizado, tratar as pessoas melhores, como as pessoas merecem ser tratadas, para depois falar de humanização com essas pessoas. São extremamente pessoas indelicadas, ríspidas, pessoas mal-humoradas, pessoas com alteração do humor, que é a labilidade que a gente fala. Então, na verdade, tratar a pessoa da mesma forma como eu gostaria de ser tratado, né? Então, na enfermagem, a gente tem que ter esse dom de acolher o próximo, de cuidar, mas cuidar com dom, com gosto, com amor, com zelo, com vocação. Não é porque minha mãe e meu pai quer que eu seja enfermeiro, enfermeira, técnico, auxiliar, que eu vou ser. Então eu estou sendo para ele. Então se ele quer que alguém seja enfermeiro, então ele vai fazer o curso de enfermagem. Não eu que vou fazer. Porque vai sair um profissional frustrante, vai sair um profissional extremamente com a estima rebaixada, porque não está fazendo aquilo que gosta. Então, se você não faz aquilo que gosta, então não adianta, tem que abandonar o barco. E aí, gente, idealmente o paciente deverá ser trazido diretamente para a sala, ok? A fim de facilitar a ação máxima da medicação pré-operatória, né? Principalmente a medicação pré-anestésica desse paciente. Se ele recebeu a medicação pré-anestésica, se ele ainda está sobre o efeito da medicação pré-anestésica, não tem problema, porque ela provavelmente já está sendo metabolizada pelo fígado e vai cair na corrente sanguínea, vai ser metabolizado pelo fígado, vai ser eliminado via porta, né, urina, fezes e assim por diante, tá?
O paciente não deve ouvir ruídos indesejáveis ou conversações que possam ser interpretadas erroneamente. Muito cuidado, meninos e meninas, no que vocês irão falar perto dos pacientes. Isso é muito importante. Todas as vezes que a gente for falar alguma coisa, ou eu falo no comando de enfermagem, lá no centro cirúrgico, ou eu falo longe do paciente. O paciente é tímido, sistemático, o paciente é cismado já com tudo, o paciente é problemático, o paciente é esquizofrênico, o paciente tem problema de cabeça, ou às vezes é um paciente simples, humilde, e não entende nada do que você está falando, acha que está falando dele, acha que está indicando para ele. Então, cuidado sempre naquilo que a gente for falar, que você se policie para que o paciente não interprete que você está falando dele. Eu sempre falo, o paciente é muito inteligente. O paciente, um olhar diz mais do que uma palavra. A forma como você, futuro profissional de enfermagem, for olhar o seu paciente, for dar um banho de leito, for fazer um curativo, for fazer uma medicação, for aferir uns sinais vitais, o olhar seu para ele diz mais do que uma palavra. Então, pode ser que ele se feche para você, pode ser que ele não te aceite mais, pode ser que ele fale de você para alguém da enfermagem, né? Então, o próprio paciente, ele sabe quando você olha para ele e quando você repara ele. Ele entende quando o profissional de enfermagem repara alguém e quando o profissional de enfermagem olha. Olhar fisiologicamente normal, mecanicamente, olhar por olhar. Né? Não significa que a gente está interessado em alguém, muito pelo contrário, a gente tem que trabalhar com ética e profissionalismo. Mas o nosso paciente, ele é super inteligente. Então, fechando essa parte aqui agora, qualquer palavra maldita perto do paciente pode virar contra você. E aí depois a gente vai pagar pelas consequências, ok? Falar de um próximo assunto agora, posição na mesa cirúrgica. Eu sempre falo para vocês que o paciente no centro cirúrgico, ele vai despido, a gente já falou sobre pré-operatório imediato, ele vai sem a roupa do corpo, ele já tomou banho com cloroxidina não alcoólica, que é um germicida, um bactericida, um fungicida, um esporicida, um microbicida. E ele vai ficar na posição adequada para fazer a cirurgia. Então, para eu trabalhar no bloco cirúrgico como técnico, como circulante de sala, eu tenho que ter perfil. Porque eu vou ver pessoas sem roupa, eu vou ver pessoas de várias posições possíveis. Então, é o que eu sempre falo, tudo que eu ver no centro cirúrgico, tudo que eu estar vendo ali, visualizando, guarda para mim ou pergunta para o meu colega para tirar minha dúvida. Então, o paciente deverá permanecer numa posição tão confortável quanto possível. A primeira posição que o paciente vai ficar antes da posição ideal para a cirurgia, para melhor visualizar aquela área que vai ser feita a cirurgia, é a posição de decúbito dorsal. O que é posição de decúbito dorsal? Barriga para cima. Preste atenção, gente, toda e qualquer cirurgia que o meu paciente fizer, a primeira posição que ele vai ficar é na posição de decúbito dorsal. Depois que foi feita os preparos, a placa dispersiva, o acesso venoso periférico, o monitor cardíaco, o oxímetro de pulso, às vezes um pouquinho de oxigênio, 2 litros para aquele paciente, aí sim vai colocar esse paciente na posição adequada. Igual, por exemplo, decúbito dorsal, barriga para cima. Quais são as cirurgias que são feitas em decúbito dorsal? Cesariana, cabeça e pescoço, abdominoplastia, né, septoplastia, blefaroplastia, queiloplastia, cirurgias, né, de apendicite, cirurgia de joelho, de patela, cirurgia de ombro, de braço, de antebraço, de queixo, prótese de silicone. Então, a posição de decúbito dorsal, o paciente de barriga para cima, de pescoço, carótida, de boca, de lábio, é uma posição que vai dar condição para o médico fazer aquela cirurgia daquela posição que está localizada naquela área anatômica
para ele fazer o procedimento invasivo. Então esta é uma das primeiras posições que vocês vão ver comigo, ok? Pessoal, posição de Trendelenburgo ou Trendelenberg, né? É a posição membro inferior elevado e membro superior rebaixado, principalmente cirurgias de cabeça e pescoço, né? De uma forma mais deitada, a pessoa fica para fazer essa cirurgia. Litotomia, né? Ou litotômica ou ginecológica, as pernas em estribos, né? É a posição do preventivo, é a posição do parto normal, cirurgias renais, né? Cirurgias proctológicas, cirurgia da proctologia, são feitas nessas posições. Cirurgias renais, né? Posição de Siemens, né? Uma perna sobre a outra. Lateralizar o paciente para fazer o que eu chamo de transplante, né? O paciente vai fazer o transplante porque, na verdade, a cirurgia renal de hoje, que é a retirada do cálculo renal, é feita em posição ginecológica, é feita em posição litotômica, tanto para homens quanto para mulheres. A posição ela é ginecológica, as pernas abertas, colocada em estribos, dentro da mesa cirúrgica, paciente anestesiado, né? Anestesia geral, anestesia local, peridural, raquidiana, ou faz uma anestesia geral no paciente, né? E aí automaticamente é realizada essa cirurgia. Cirurgias do tórax, se decúbito o quê? Dorsal, barriga para cima. Cirurgia do coração, cirurgia do pulmão. Cirurgia de pescoço, decúbito dorsal, carótida, tireoide, paratireoide, traqueia, laringe, faringe, esôfago, estômago, né? Todas essas cirurgias que envolvem esses órgãos, envolvem essas partes anatômicas do nosso corpo, é colocado em posição que eu chamo de posição de decúbito dorsal. Não está aqui na apostila, mas a posição de decúbito ventral, ela é mais indicada para cirurgias da coluna, cirurgia da região occipital da nuca, região do glúteo, silicone, região do músculo gastrocnêmio, que é o músculo da batata da perna. Então esses são os tipos de cirurgias que são colocadas para determinadas posições dos pacientes. Qualquer dúvida, vocês sempre vão estar mandando mensagens para mim, perguntas para mim. Eu já falei que eu não quero ninguém com dúvida, eu não quero ninguém com pergunta, apesar que a nossa primeira prova é dia 4 de janeiro, mas nós já temos bastante assunto para essa prova e eu creio que vocês estão acompanhando as minhas videoaulas, todo mundo, para que na hora da prova não fiquem com dúvida. O próximo assunto, gente, que eu vou comentar com vocês, está na apostila, na página 17, é o período transoperatório. O que é o período transoperatório? Eu tenho um período pré-operatório, antes, eu tenho um período transoperatório, durante, e tenho um período pós-operatório, depois. Então eu estou falando do período transoperatório, que é funções que a enfermagem faz durante o período transoperatório, que é durante a cirurgia. Anotar gastos durante a cirurgia, trocar soro do paciente, ficar na sala para qualquer tipo de eventualidade, abrir carrinho de parada quando o paciente parar durante a cirurgia, auxiliar o instrumentador no que for possível, auxiliar o enfermeiro, auxiliar o médico, auxiliar o anestesista, auxiliar, né, o médico cirurgião ou médico auxiliar. Aqui fala, as funções de enfermagem na sala de cirurgia são descritas em termos de atividades. O circulante organiza a sala e atende às necessidades da segurança do paciente mediante controle das atividades da situação ambiental, principalmente queda da própria altura, né, controlar essa questão do paciente na altura da maca para não deixar ele sozinho. Eu sempre falo que é uma questão profissional, é um cuidado de enfermagem nosso. Nunca deixar o paciente sozinho dentro de um centro cirúrgico na mesa operatória. Nunca
a gente pode fazer isso. Esse paciente pode dar uma crise, esse paciente pode sofrer uma queda da própria altura. E quem que é o circulante de sala responsável daquele setor, daquela ala, né? O circulante também vai monitorar pacientes durante toda a cirurgia, no sentido de assegurar o atendimento às necessidades e preservação dos seus direitos, né? Medicações, vai evoluir o paciente, vai ver o que está gastando durante a cirurgia, vai, como eu falei, auxiliar o médico, auxiliar o anestesista e assim por diante, né? Seja 8 horas de cirurgia, seja 4 horas de cirurgias, seja 6 horas de cirurgia, varia, depende da quantidade de tempos dessa cirurgia. Atividade de instrumentação inclui escovação para cirurgia, montagem de mesa contendo todo o material estético. Montagem de mesa é com o instrumentador. O instrumentador é o responsável para montar a mesa de instrumentais para fazer a cirurgia do paciente daquele bloco X. O circulante de sala ele não tem a obrigação de montar mesa cirúrgica. Ele pode ajudar se ele quiser, ele pode demonstrar boa vontade, ele pode ser solícito, sem problema algum. Agora, obrigatoriedade de estar ali presente, mostrar, né, que ele é obrigado, isso não. Os lavabos, principalmente, como está falando aqui, lavagem das mãos, né, que é um cuidado de enfermagem, também pode ser usados pelos circulantes de sala sem problema algum, mas eles são mais utilizados, aqueles tanques de aço inoxidável, são mais utilizados para médicos, anestesistas, né, instrumentadores e médicos auxiliares, correto? No final da cirurgia, os equipamentos e materiais precisam ser contados. Isso também é outro cuidado de enfermagem, tá? Entraram 20 compressas grandes, 10 compressas médias. Então tem que sair 20 compressas grandes e 10 compressas médias antes de fechar o paciente. Se não, tem que saber onde está aquela compressa. Será que realmente usou 20? Será que realmente usou 10? Será que realmente contou direito? Colocou o pensamento naquilo ali que está fazendo? Né? Ou está voando, ou está em outro lugar, não está ali dentro do centro cirúrgico. Presta atenção. Além disso, todo e qualquer material colhido, retirado, precisa ser rotulado. Biópsia, né? Fez uma histerectomia, fez uma biópsia do útero. Gastrectomia, retirada parcial do estômago, fez uma biópsia do estômago. Lobectomia, um pedaço do pulmão, fez a biópsia do pulmão. Faringectomia, retirada da faringe, fez uma coleta da faringe, mandou rotulou, identificou no vidro o fragmento, o tecido, né, da língua, por exemplo, também, e assim sucessivamente, para saber que aquele material é daquele paciente X, um doutor é aquele doutor X que pediu o material, que colheu o material, para não ter problema na hora da identificação da peça que tirou do paciente. Isso é importante, tá? E muito cuidado com tudo isso que está acontecendo. Além disso, todo e qualquer material colhido, deve ser tirado e rotulado. Todo o processo requer um amplo conhecimento dos princípios de limpeza, conhecimento de anatomia, cuidados com tecidos, de conhecimentos objetivos da cirurgia, conhecimento, experiência, prever necessidade, trabalhando como membro da equipe. A capacidade, o treinamento e o conhecimento, ele é feito todos os dias. Se todos os dias a gente fizer um pouco, eu vou saber trabalhar depois sozinho. O que eu não posso é cruzar os braços, né? Então não adianta eu ficar só olhando que eu não vou aprender. Eu tenho que pegar e fazer. Então isso faz parte da profissão, né? E aí lá na página 18, né? Regras básicas de asepsia são as limpezas, né, das mãos, por exemplo, e das superfícies do setor de enfermagem, do comando de enfermagem, do próprio bloco cirúrgico, da limpeza em si. O que fala sobre isso para nós? As superfícies ou artigos estéreis podem ter contato com outras superfícies ou artigos estéreis e permanecer estéril. Uma pinça esterilizada encostar na outra pinça esterilizada não vai alterar em nada. Eu sou circulante de sala, eu sou instrumentador, né? Eu tô com a luva estéril, eu peguei uma pinça estéril, encostei na outra pinça estéril, não vai alterar em nada.
Agora, se eu coloquei aquela pinça estéril junto com o material contaminado, aquela pinça, aquela cuba, aquele afastador, ele deixa de ser estéril e passa a ser contaminado. Aí é diferente, né? Aquilo que for considerado estéril para um paciente, bandeja, né, só pode ser usado por esse paciente. É lógico, o material, gente, do centro cirúrgico, ele é único e exclusivamente do paciente. O único que vai usar aquele material é o paciente. Aquele material pertence ao paciente. Então, acabou a cirurgia, vai para o expurgo. Do expurgo vai para a central de material de esterilização para a área suja, onde vai realizar todo o processo de reesterilização novamente. Jamais alguém da enfermagem vai reutilizar material que foi reutilizado no outro paciente para outro paciente. Isso não existe. Cada paciente tem o seu material exclusivo. E aquele material, depois que for utilizado no paciente, se for descartável, vai ser eliminado. Se for resterilizado, vai ser colocado no expurgo, depois na CME. Nunca a gente vai usar isso em lugar nenhum, em paciente nenhum, ok? E também outros exemplos, como sobra de gases, sobra de ataduras, sobra de materiais de curativo, nunca vai servir para outro paciente. Nunca vai servir para outro paciente. Sobrou, vai para o lixo. Não é gastar material, não é trazer prejuízo para o hospital, não é nada. Sobra de gases de um paciente não serve para outro paciente. Isso aí é regra, isso é básico. Isso é o básico do básico, ok? Um forte abraço para vocês e até a próxima.